Sangue e queijo são duas figuras que protagonizam um dos momentos mais traumáticos e chocantes da história das Crônicas de Gelo e Fogo, os livros que englobam House of the Dragon e Game of Thrones, e este momento está prestes a acontecer na segunda temporada da série da Casa do Dragão, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é de uma promessa que eu fiz na análise do trailer da segunda temporada de House of the Dragon, onde eu disse que falaria um pouquinho mais sobre este momento específico da Rhaelena sendo enforcada por um cara que é conhecido como Sangue. O vídeo de hoje vai estar repleto de spoilers porque eu vou contar o que acontece neste momento dos livros e porque essa é uma das cenas mais traumáticas de todas as obras do George R.R. Martin. Não só do que engloba House of the Dragon, e também Game of Thrones e tudo que ele já fez. Ele fez muitas coisas problemáticas ali que deixam a gente meio com medo, né, da cabeça do Martin e da forma como funciona. Mas essa, sem dúvida nenhuma, é uma das mais traumáticas de todas. Então se você quer manter a surpresa da série, né, de ter o choque assistindo a série e não de saber das coisas como elas acontecem nos livros, eu sugiro que você pare este vídeo aqui e volte depois que isso já for lançado, deixe ele salvo, né, depois que esse episódio for lançado de fato, lá no primeiro semestre de 2024, você volta pra cá porque no final eu vou falar um pouquinho de uma teoria minha, de um paralelo aí que pode ter rolado, lembrando sempre, né, que os livros do Martin eles são narrados por pontos de vista de personagens que estão dentro da obra, então esses personagens nunca sabem tudo, eles só falam de ponto de vista, eles falam o que eles acham, o que eles ouviram falar e raramente coisas que eles definitivamente viram com os próprios olhos. Tem muita mentira, tem muita especulação e por isso que a série, mostrando os fatos como eles realmente acontecem, acrescenta muito aos livros e por isso que eu amo as leituras das obras do Martin, porque você vê a leitura e depois assistir a série você tem um complemento quando as coisas seguem nos acontecimentos de forma fiel e isso é bem legal. Então por isso a série nos mostrou uma perspectiva de uma relação da Rhaelena aí que pode acrescentar ainda mais peso neste momento do sangue e queijo. Então se você já sabe o que acontece, fica aqui porque no final vai ter uma recompensazinha a mais, e se você não liga para os spoilers, também. Recados dados, avisos de spoiler também, então se você continua aqui, bora pro vídeo. No final da primeira temporada de House of the Dragon, nós vemos que a linha de sangue, né, de assassinato entre os dois lados, o lado negro e o lado verde, foi cruzada. O Aemond não conseguiu controlar a Vhagar, isso inclusive é outro ponto que cabe discussão em relação ao que a gente lê nos livros e o que a gente vai ver nessa segunda temporada também, mas assunto para outro vídeo, né? E a Vhagar acabou matando a Hax e o Lucerys naquela treta que eles tiveram nos céus de Ponta Tempestade. Com essa linha do sangue cruzada, a Rhaenyra agora terá uma outra postura, a postura que o Daemon sempre sonhou em ter contra a Alicent e a sua família, a postura de uma guerra sangrenta, de assassinato. É aí que entram sangue e queijo. No final da primeira temporada a gente não teve essa icônica fala, mas provavelmente veremos isso no começo da segunda temporada, quando o Daemon chega pra Rhaenyra nos livros em um dos momentos mais fantásticos da relação dos dois e diz pra ela: olho por olho, filho por filho, Lucerys será vingado. Essa frase do Daemon causa uma série de consequências traumáticas que dão também um novo peso à guerra, à dança dos dragões. E para cumprir esta promessa, o Daemon age nos bastidores junto com a Mysaria, a sua mestre dos sussurros, a mestre dos sussurros da Rhaenyra. Então, a Rhaenyra perdeu um filho, Lucerys Velaryon, e agora o Daemon precisava tirar um filho do outro lado, um filho dos verdes, para que o jogo ficasse equilibrado. Antes da gente falar mais um pouquinho sobre o sangue e queijo aqui, a gente tem que lembrar que a Rhaenyra na primeira temporada falou: eu não vou cruzar a linha do assassinato. Se eles cruzarem de lá, o problema é deles, esse sangue não estará nas minhas mãos. Então a Rhaenyra agora só está agindo conforme as circunstâncias, né? O Aemond cruzou a linha e agora a morte não significa mais tanto quanto significava antes. Vão morrer muitas pessoas de ambos os lados, mesmo eles sendo da mesma família. Sempre bom lembrar que o Aemond é irmão da Rhaenyra. Meio irmão, mas é irmão, né? Ambos filhos do Viserys ali. Então toda essa treta vai rolar entre familiares, e por isso também essa morte do Aemond deu a ele o apelido de assassino de parentes, algo que não é tão legal assim em Westeros, e talvez seja até pior, né? Talvez, eu não sei ainda, mas talvez seja até pior do que Kingslayer, o apelido que o Jaime Lannister tem. O Jaime matou o rei que ele deveria proteger, enquanto o Aemond tirou sangue do próprio sobrinho, né? Agora vamos voltar aqui para sangue e queijo. O Daemon tinha uma promessa a cumprir para Rhaenyra, certo? Ele falou para ela: olho por olho, filho por filho, Lucerys será vingado. Então ele tinha que tirar um filho do outro lado. O Lucerys era um dos herdeiros da Rhaenyra. Então
o Daemon focou em tirar um dos herdeiros do lado dos verdes. O Aemond e o Aegon, eles não são tão jovens assim, eles não são tão vulneráveis, então a vingança não seria na mesma medida. O plano do Daemon foi direto nos filhos do Aegon com a Rhaelena, e é aí que nós chegamos nessa cena que vocês viram aí no trailer bem rapidinho. O homem que ameaça a princesa Rhaelena é conhecido na Baixada das Pulgas como Sangue, um açougueiro extremamente brutal e gigante. Ele era sargento da patrulha da cidade de Porto Real, os famosos mantos dourados que Daemon já liderou, mas perdeu seu posto após espancar uma prostituta até a morte enquanto estava bêbado. Nesse caso, ele não atua sozinho, ele está ao lado de Queijo, um homem que caça ratos dentro da Fortaleza Vermelha e por isso ele sabe todas as passagens secretas do castelo. Ele consegue entrar nos principais quartos sem passar pela segurança e sem ser visto. A dupla é perfeita para os planos de Daemon e ele logo contrata os dois através de Mysaria para cumprir a sua palavra de vingança. Sangue e Queijo entram no quarto de Helaena e seus 3 filhos, seguram a princesa e ordenam que ela faça uma escolha impossível. Qual de seus filhos irá morrer? Tem que ser um menino. A princesa se recusa a escolher entre seus 2 filhos, mas os dois ameaçam estuprar Jaehaera, sua filha, caso ela não escolha logo. Helaena, em desespero, pede para morrer no lugar das crianças, mas esse direito também lhe é negado. Então, depois de muito, ela toma a decisão e escolhe o seu mais novo, Maelor, para morrer, considerando que ele ainda é novo demais para entender a situação e para ter um discernimento de tudo o que está acontecendo. Depois dela escolher Maelor, Sangue mata Jaehaerys, o filho mais velho de Helaena, arrancando a cabeça do menino na frente da mãe em um só golpe. Eles então não fazem mais mal a ninguém, mas reforçam que a Helaena sempre lembrará disso quando olhar para Maelor. Sempre lembrará que ela escolheu ele para morrer. Mesmo que hoje a criança de 2 anos não tenha total noção do que aconteceu, a mãe sempre saberá, e talvez até ele também. O que aconteceu nos dias seguintes foi que Helaena aos poucos sucumbiu para a loucura. Ela não conseguia mais olhar para Maelor, não queria mais comer, tomar banho ou até mesmo deixar seus aposentos. Enquanto a dança dos dragões se intensificava, Helaena toma uma decisão definitiva, se joga da janela de seu quarto e morre na queda. Agora vamos à parte da especulação que eu falei. Tem algumas especulações aqui. Primeiro, de algumas mudanças que podemos ter na série. E depois eu vou falar um pouquinho de algumas pistas que a série deu de situações que não eram muito claras nos livros. Então, primeiro de tudo, a Helaena se joga e morre depois disso, algum tempo depois, né? Não é logo em seguida, mas ela fica piorando a situação psicológica dela. A Helaena já era meio solitária, ela é uma das únicas pessoas que não merecia estar no meio dessa guerra e foi uma das que mais sofreu com tudo isso. A Dança dos Dragões estava numa situação bem intensa, eu não vou falar mais sobre isso para não dar spoiler desnecessário, porque o tema do vídeo é sangue e queijo, né? E a Helaena simplesmente se joga e morre. Na série, eles estão dando muito mais atenção para Helaena e para esse lado sonhador dela, né? Aquele Targaryen que tem o dom dos sonhos proféticos. Ela é um desses. Nos livros a gente não tinha visto isso da forma como a série tá mostrando, né? Então eu acredito que a Helaena ainda pode talvez continuar viva na Fortaleza Vermelha, mesmo que trancada em seu quarto sem querer sair de lá, mais viva, com as suas previsões, com os seus sonhos proféticos, ainda tecendo o que a gente vai ver no futuro da Dança dos Dragões. Então essa pode ser uma mudança a acontecer. E uma outra coisa rapidinho aqui, que a gente fez um vídeo falando sobre os Targaryen guerreiros e os Targaryen sonhadores, né? Os conquistadores e os sonhadores, falando que não pode haver um Targaryen que é as duas coisas ao mesmo tempo. E então Aegon, o Conquistador, não teria tido o sonho da Canção de Gelo e Fogo, e sim uma de suas esposas irmãs. A gente fala disso nessa teoria fantástica que tá linkadinha aqui em cima, depois assistam, que é bem legal para entender melhor a mitologia dos Targaryen e para ver como faz muito sentido tudo isso. Agora voltando pra cá, esse lado da profecia, das profecias da Helaena, todas elas se concretizaram na primeira temporada, então pode ser que ela tenha mais espaço, mesmo depois dessa situação, para continuar prevendo as situações, para servir como uma espécie de vidente aqui da série com esses sonhos que ela tem. Então talvez ela não morra do jeito que ela morre nos livros, mas ela deve continuar, sei lá, se ela não morrer, ficando no quarto dela, completamente afetada por isso, porque a situação do sangue e do queijo vai acontecer com ela, isso já foi mostrado no trailer, e aí deve sim acarretar em algumas profecias bem intensas, conforme a Dança dos Dragões também vai se intensificando, né? Então faz muito sentido e cabe na temática. Conforme as coisas vão ficando mais tensas, a Helaena também vai sofrendo mais e as profecias dela vão ficando também cada vez mais violentas. You will have a dragon one day. Nakeri! I know it.
Agora, a parada aqui que fica mais legal de especulação que a primeira temporada da série nos deu e que os livros não davam, né, deixavam ali muito no ar, é de que os filhos da Helena, os 3 filhos da Helena, podem não ser filhos do Aegon, mas sim do Aemond, né? Então, a gente teria o Daemon conseguindo a vingança dele de uma forma ainda mais precisa, né? Ele queria tirar um herdeiro de um lado, já que o herdeiro do lado da Rhaenyra também foi tirado. Então, ele acabou matando quem ele acreditava ser um dos filhos do rei Aegon II. Mas, na verdade, ele teria, de acordo com essa teoria, matado um dos filhos do homem que matou o Cerys, um dos filhos de Aemond Targaryen. E por quê? Porque a gente vê que a Helena ela é muito mais próxima do Aemond do que do próprio Aegon. A gente vê que o Aemond também tem muito mais consideração pela sua irmã do que o Aegon. Quando eles estão lá novinhos, o Aemond fala pro Aegon: eu me casaria com a nossa irmã, sem dúvida nenhuma, se for para cumprir aí as tradições da nossa família, né? Enquanto o Aegon desdenhava dela e continua desdenhando desde sempre. Naquele icônico jantar ali entre as famílias, entre os dois lados, a última vez que os dois lados sentaram em uma mesa juntos pacificamente, né? Ainda tem também uma relação do Aemond com a Rhaelena bem legal, né? A gente vê como os dois são próximos e em diversos momentos a Rhaelena ela busca se proteger no Aemond. Claro, isso pode ser só carinho de irmãos, porque eles se amam de fato como irmãos. A gente sabe, né, que incesto entre os Targaryen é uma coisa muito comum, então continua, até porque se o filho não for do Aemond é do Aegon, os dois são irmãos dela, então isso não muda nada. Uma coisa que é o ponto chave dessa teoria é que no momento em que o Viserys morre, né, o Aemond vai pro quarto da Helena. E quando ele entra no quarto da Helena, a Alicent estava ali, a mãe dos dois, né? E os dois faziam uma cara de eita porra. Tipo, a Helena olha pra ele, tipo, né? E ele olha pra Helena, olha pra Alicent e fala: ih, caralho, o que minha mãe tá fazendo aqui? Agora fudeu. Né? Então, essa situação é a situação mais nítida de toda essa teoria. É claro que tem uma outra hora que os bebezinhos ali balbuciam alguma coisa em relação ao Aemond, seu pai, mas isso aí também, eu acho que aí já passa um pouquinho do ponto. Mas esse ponto é só você reparar na afeição dos dois, tanto do Aemond quanto da Rhaelena nesse momento. Ou seja, se confirmado que os filhos da Rhaelena são na verdade do Aemond e não do Aegon, isso deixaria a vingança do Daemon ainda mais certeira. Na hora de cumprir a sua promessa de olho por olho, filho por filho, ele tirou um filho de Aemond, o homem responsável por tirar um filho da Rhaenyra. Então a vingança seria ainda mais correta, ainda mais assertiva, porque ao mesmo tempo ele tirou herdeiros, né? Porque para todos os efeitos seriam os únicos filhos que o Aegon tem, mas biologicamente falando, lá no fundo eles são filhos do Aemond. Então o Daemon acertaria nas duas frentes que ele mirou ali, sem saber, caso essa teoria se concretize. Eu quero saber o que vocês acharam do vídeo todo, da história da Helena e dessas duas observações que a gente fez em relação a ela não morrer na série do jeito que ela morre nos livros, uma teoria, né? E em relação também a essa outra teoria dos filhos da Helena serem, na verdade, do Aemond e não do Aegon. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, não esquece de curtir, porque ajuda bastante a gente aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.